Olá, concurseiras e concurseiros desse Brasil, sejam bem-vindos a esse canal, onde eu vou contar para vocês os maiores bizus para vocês também se tornarem servidores públicos. E uma coisa que tira o sono de muitos concurseiros e faz muita gente desistir do sonho de se tornar um servidor público é a quantidade imensa de matéria que a gente precisa estudar para uma prova de concurso público. E o que eu vou contar hoje para vocês é justamente como lidar com a quantidade imensa de conteúdo para estudar de um edital sem entrar em estafa mental, em colapso ou então você desistir do seu sonho. Mas Renata, será que dá tempo de estudar todo o edital até a prova? Realmente os editais vêm vindo cada vez mais carregados de conteúdo. A concorrência está aumentando, as pessoas têm chegado cada vez mais bem preparadas, a quantidade de curso preparatório e material, a quantidade de ferramentas que os concurseiros têm hoje para poder se preparar para o concurso tem tornado a concorrência cada vez mais forte. E uma das ferramentas que as bancas têm para selecionar o candidato mais bem preparado e eliminar a maioria dos candidatos é justamente aumentando a quantidade de matéria que você, concurseiro, precisa estudar para encarar uma prova de concurso público. Então a gente precisa lidar com o fator tempo, com o fator HD e com o fator controle emocional para lidar com tudo isso. Ai, de novo esses caras, velho. Vai embora, senhor! Uma boa estratégia para acelerar esse aprendizado é o que eu chamo de estudo em camadas. A gente precisa entender que acelerar a aprendizagem não significa que você vai estudar menos. Muito pelo contrário, você vai estudar muito. Só que dessa vez você vai mirar no lugar certo. A grosso modo ele funciona da seguinte maneira: você vai cobrir o edital o mais rápido possível e vai aprofundar somente naquilo que é necessário. Para cobrir o edital muito rápido, você vai precisar fazer uma primeira passagem superficial. Nesse momento você não vai tentar dominar o conteúdo, você não vai tentar aprofundar em nada. Essa é a hora que você vai passar pelas dificuldades e vai tentar chegar até o final. Faz uma leitura rápida, vá direto na fonte. Tá com dúvida, teve dificuldade, segue o baile, o importante é chegar no final. Uma coisa importante também é você evitar material extenso demais. Isso é uma grande armadilha para quem estuda por cursinho preparatório. O curso preparatório ele precisa se resguardar, no sentido de que ele precisa oferecer no curso tudo que vai cair na prova, todas as possibilidades. Então, quando vier na prova uma questão que derrubou todo mundo porque ninguém sabia, o curso tem que ter a garantia de que ele vai dizer: olha, quem estudou pelo meu curso sabia essa questão porque isso estava na página tal do PDF X. Mas isso não importa, porque se você errar a questão maluca que todo mundo errou, ou então que um monte de gente chutou e vai dar 50% para um lado e 50% para o outro, não vai fazer a menor diferença na sua aprovação. O aprovado não é aquele que acerta a questão mais difícil, é aquele que acerta mais questões. O perigo do material muito extenso é você estudar milhares e milhares de páginas e não conseguir chegar no final do edital. Ou então, se você chegar, você nem revisar, você não vai lembrar de metade daquele conteúdo. Então você precisa ser um pouco mais certeiro no seu estudo. Com o estudo em camadas, você vai aprofundar exatamente naquilo que é necessário. Você não vai deixar nada passar, você vai estudar o edital todinho. Só que nem tudo você precisa estudar profundamente. Se fosse necessário você se aprofundar em todas as matérias, seria preciso umas 10 graduações para chegar na prova preparado. Então existem atalhos, e esses atalhos eles funcionam diferente para cada disciplina. Você não estuda matérias de direito da mesma forma como você estuda português, nem matemática, raciocínio lógico ou coisas desse tipo. Cada matéria vai ter o seu atalho. Então eu vou contar para vocês aqui mais ou menos como funciona aquelas matérias mais comuns dos concursos. E aí você vai aplicar para todas as outras matérias e para cada concurso específico da tua área. Quando você estuda matérias de direito, que são muito comuns na maioria dos editais, todo edital tem pelo menos um direito constitucional, um direito administrativo ou um regimento interno. Para os tribunais você vai ver um pouquinho mais de direito. Para as polícias você vai ver penal, vai ver processo penal, enfim. Eu diria que pelo menos uns 40% do edital comum vai ser de matérias de direito, podendo chegar até 100% nas carreiras jurídicas. E as matérias de direito são sempre matérias muito extensas, são muitas leis, é a Constituição Federal, são os códigos. Então, como é que você faz para estudar isso tudo de uma forma rápida? A maneira mais rápida de estudar é indo direto na leitura da lei. Não adianta você ficar vendo aulas e aulas, PDFs e PDFs, sem fazer a leitura da lei. Você vai perder muito tempo e o que vai vir de fato na prova é o texto da lei. A maioria das questões você vai resolver simplesmente com a leitura da lei. Eu diria que mais de 80% delas vão ser dessa forma. No máximo você vai ter que estudar um pouco de jurisprudência, mas calma,
Não no início. Primeiro parta da leitura da lei. Vai matar a maioria das questões. Depois você usa as questões para saber a que nível você precisa aprofundar. Na jurisprudência, na doutrina. Todos os atalhos que eu vou passar aqui para vocês envolvem resolução de questões. Isso porque elas são a mapa da mina. Elas que vão te dizer onde que você precisa aprofundar, qual o nível de conhecimento que você precisa ter e quais são as matérias mais cobradas. Então vamos falar de português. Todo mundo estudou português no ensino médio. Mesmo que você tenha sido um mau aluno, você estudou português, nem que tenha sido por osmose. Eu fui uma que estudei português por osmose, porque no ensino médio eu só dormia. Eu fui uma péssima aluna no ensino médio, eu não aprendi nada. Mas a gente lê muito, né? A gente lê blogs, a gente lê Facebook, a gente lê várias coisas. Tem gente que gosta de ler livros. Tô brincando. Leia livros. Livros são muito importantes. Então minha sugestão aqui para acelerar o seu estudo de português é esquecer a teoria. Vá direto para as questões. Primeiro, você vai talvez tomar um susto, vai errar muitas questões. E aí você vai começar a perceber quais são as jogadas da banca. A banca vai te dar todas as dicas, a banca vai te dar todas as soluções. E ela normalmente não foge muito daquele tipo de cobrança. Raramente ela vai inovar muito no português. Vai vir ali uma interpretação de texto, vai vir uma cobrança de gramática, mas é sempre dentro de mais ou menos da mesma tendência de cobrança. Eu digo isso por experiência própria. Eu estudei pelo CESP assim e eu gabaritei português no MPU. Caso você encontre alguma dificuldade em algum tema específico, você pode ir até o Google, até o YouTube, jogar lá e tentar aprender um pouco mais sobre aquilo que estiver gerando muita dúvida. Para as matérias de exatas, eu vou na contramão do senso comum. Você já deve ter ouvido dizer por aí que as videoaulas são muito lentas, que você não deve estudar por videoaulas. Eu mesma cheguei a falar isso, mas isso depende de caso a caso. Imagina que você nunca viu matemática financeira na vida e vá direto para as questões. Estatística. Imagina que você nunca viu estatística na vida. Vou lá e vou aprender com as questões. Não vai dar certo. Isso nunca tem como dar certo. Você precisa ter uma base. Como que eu costumo fazer isso e deu muito certo para mim? Eu assisto videoaulas de resolução de questões. Tem aos montes no YouTube, de graça. Joga aí na busca. Veja o professor resolvendo muitas questões. Você vai ver que as questões se repetem. Ao final da aula que você assistir, tenta resolver as mesmas questões sozinho. Volte na videoaula quantas vezes você precisar e resolva todas as questões que aparecerem, porque elas se repetem. Vai mudar o fulano, vai mudar o beltrano, vai mudar a historinha, mas a cobrança é exatamente a mesma. É tiro no alvo. Algumas disciplinas são um pouco mais difíceis de fazer um atalho. Por exemplo, administração, que caiu no MPU, com uma matéria super extensa de administração geral e administração pública. E é teoria pura. E é um mundo paralelo. São milhões e milhões de autores, são milhões e milhões de teorias. E você não sabe o que vai cair na prova. Mas eu tenho uma solução de atalho para acelerar os seus estudos que vai ajudar muito. Uma delas é foque nos conceitos. Quando você tem uma disciplina muito ampla, como é o caso de administração, você não precisa ir muito a fundo. Normalmente a banca cobra a diferenciação de um conceito e de outro. Então foque nos conceitos. Não fica tentando se aprofundar muito na teoria daquele assunto. Só tenta diferenciar um conceito do outro e você vai acertar 90% das questões, só assim. Outra coisa importante é que você faça muitas questões. Volto a dizer, as questões são o mapa da mina. Então, elas vão dizer o que a banca está gostando de cobrar. Qual é o autor? Você eventualmente vai entender de quais autores a banca gosta mais. Toda plataforma de questões tem um campo de comentários. A comunidade de concurseiros costuma colaborar muito com esses comentários. Então, sempre utilize esses comentários e veja a solução das questões. Veja de onde estão saindo essas respostas. Normalmente, os comentários citam a fonte. Um livro, um autor, um site. De onde a banca está tirando aquelas questões, você precisa saber. E é resolvendo muitas questões que você vai entender isso. Resumindo, você precisa priorizar um conhecimento muito amplo a um conhecimento profundo. Não existe ser humano capaz de dominar tudo que está no edital a fundo. Eu costumo dizer que o concurseiro é um excelente pato. Ele nada, ele voa e ele anda. E faz tudo isso mais ou menos. Mas quem é que faz essas três coisas muito bem, né? Gente, eu amo pato. Você já chegou numa prova, tinha estudado pra caramba. Chegou lá, parece que você nem estudou o conteúdo que caiu? Então essa técnica vai te salvar, porque você vai estudar o conteúdo certeiro, exatamente aquilo que vai cair na tua prova. E se você fizer isso com antecedência para a prova, você vai ter a chance de revisar isso infinitas vezes, fazer muitas e muitas questões, aprofundar exatamente naquilo que você precisa. E aprofundar muito, mas só no necessário.
Essa é a chave. Você precisa ser muito bom naquilo que a banca quer e nem um neurônio a mais. Não adianta você ser bom em tudo, você tem que ser bom para resolver a sua prova. Bom, essas foram as dicas de hoje e eu espero que você tenha curtido bastante. Não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e não deixa de compartilhar para todos os seus amigos, ativar o sininho para não perder nenhuma publicação. E é isso, galera. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Bons estudos!